aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Código 35, meu nome é Pedro Mendes e hoje a gente vai entender nesse vídeo como a gente consegue arredondar números em Python. Essa é uma tarefa relativamente simples, mas esconde as suas pegadinhas, então fica aqui com a gente no vídeo para a gente entender como as funções funcionam e como você consegue se prevenir dos possíveis problemas que acabam ficando ocultos quando a gente utiliza essas funções sem se atentar aos detalhes dela. Bom, a primeira função que a gente vai ver aqui hoje no vídeo é a função round, a mais simples de todas, e ela funciona em cima das regras de arredondamento da matemática. A sua assinatura é relativamente simples, você só tem que chamar ela a partir do seu código Python, e você coloca qualquer número aqui e ela já vai fazer o trabalho de arredondamento, novamente seguindo as regras da matemática. Lembrando que a regra da matemática vai falar para a gente que após ali o ponto flutuante, após o nosso sinal de número decimal, a gente tem que olhar para esse número e entender se a gente sobe ou desce o número anterior. Por exemplo, se a gente tivesse que arredondar agora um número 7.7, ele automaticamente arredondaria para o valor 8. E aí se você tem o número decimal 5, você tem que fazer uma análise a respeito do número que vem antes dele para saber se é par ou ímpar e aí então fazer o acréscimo ou manter o algarismo de interesse no caso da conta. O funcionamento dessa função é relativamente simples, é só realmente chamar o round e passar um número ali dentro. Se você tem um número relativamente grande e você não passar nenhum outro parâmetro além do número, ele vai tentar arredondar para um número somente. Se você quiser mais casas decimais, por exemplo, eu preciso de uma casa decimal, você vai passar um segundo argumento para a função round, que é o número de casas decimais que você quer que ele arredonde. Por exemplo, se eu quiser duas casas decimais, eu vou passar o número 2 ali na função round e assim em diante. A próxima função que a gente vai estudar aqui vai ser a função trunc. Ela simplesmente corta os números e ela não aplica nenhuma regra especial de arredondamento. Para a gente usar a função trunc, a gente precisa importar o pacote math, porque essa função está dentro do pacote de funções matemáticas que o próprio Python provê, você não precisa instalar nada por fora. A partir disso, o uso é relativamente simples, você tem que chamar o trunc e passar o número. Como eu passei o número anterior com 7.2 no round, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui nós temos uma pegadinha, uma forma como a função trunc se comporta que é diferente da round. A round aplica as lógicas de arredondamento matemáticos, a função trunc não, ela simplesmente passa a tesoura no número e corta, deixando simplesmente o algarismo de interesse. Diferentemente da função round, a função trunc não aceita casas decimais. Então isso aqui, por exemplo, eu quero arredondar o número 7.3 alguma coisa, passar duas casas decimais. Eu vou tomar um erro do Python, porque a função math ela não vai receber um segundo argumento para que você consiga controlar o número de casas decimais. Juntamente com a função trunc dentro da lib math, a gente tem mais duas funções, a ceil, que ela sempre arredonda para cima, e a função floor, que sempre arredonda para baixo. Um exemplo de utilização dela é a seguinte, math.ceil, e aqui não importa que se eu colocar 7.9, por exemplo, ele vai me retornar o valor 8, porque ele sempre vai cortar o número jogando para cima. Se é isso que você precisa dentro do seu problema, a ceil vai te ajudar. Juntamente com a função ceil, a gente tem a função floor. Floor. Então você tem aqui o exato oposto da função ceil. Ela sempre vai tentar arredondar para baixo. Então não importa se você botou um número muito alto ou se você botou um número muito baixo. Ela sempre vai arredondar para o próximo número inteiro abaixo do valor que você quer. O vídeo de hoje vai parando por aqui, ele é bem curtinho, ele só quer realmente demonstrar essas quatro funções. Se você tem a necessidade de algo mais específico, como por exemplo fazer o arredondamento de dinheiro, eu aconselho você a usar bibliotecas externas que cuidem especificamente desse problema. E arredondamento é sempre um ponto de atenção e sempre válido colocar em seus testes unitários. Não esqueça de adicionar testes dentro da sua função para garantir que você está tendo o comportamento desejado ou esperado dentro da sua função. É isso, o vídeo terminando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua visualização. Tchau, tchau.